Boa noite, meu nome é Alain, esse é o Fé, a Fraternidade é a Esperança. E a gente vai dar início à nossa live do Evangelho da noite de hoje. Essa live, na verdade, ela vai trazer aí algum conhecimento da gente sobre a parábola do Filho Pródigo. É interessante a gente observar o quanto as parábolas do Cristo são carregadas de ensinamentos. Mesmo com poucas palavras, a gente consegue tirar ali grandes, valiosas lições para a gente refletir tempos e tempos, né? Aqui no material aqui, esse é um material da FEB, Federação, que eu achei interessante para a gente poder trocar uma reflexão aqui. A parábola em si, ela nos diz o seguinte: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou então a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Evangelho de Lucas, tá? Capítulo 15, versículo de 11 a 16. Eu vi aqui na internet uma animaçãozinha bem curtinha que fala exatamente uma ideia mais resumida desse mesmo trecho. Quer ver? Vamos observar aqui. Ele nunca tinha feito uma parábola chamada O Filho Pródigo, sobre um pai e seus 2 filhos. O filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança e saiu para gastar tudo em festas. Logo, ele ficou sem dinheiro e passou fome. Desesperado, ele decidiu voltar para casa e pedir perdão ao pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, correu ao seu encontro e o abraçou, feliz por ver seu filho novamente. O pai mandou preparar uma grande festa para comemorar seu retorno. O filho mais velho ficou com ciúmes e perguntou ao pai por que nunca tinha feito uma festa para ele. O pai respondeu que ele sempre esteve com ele e tudo o que tem também é dele. Mas era preciso celebrar, pois o irmão que estava perdido foi encontrado. Essa parábola nos ensina sobre o amor e o perdão de Deus, que sempre está feliz quando alguém volta para ele. Então é uma parábola interessante essa, né? E o que me fez falar sobre essa parábola, na verdade, o que me chamou a atenção nessa parábola, foi que há alguns dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela me disse uma situação que ela estava passando lá, que ela tinha feito algumas coisas erradas. E claro, todo mundo comete erros, né? A gente está aqui na Terra, está propício a errar a qualquer momento. Mas o que me chamou a atenção é que aquela pessoa falava sobre os erros que cometeu, né? Aquele irmão. E interessante que em seguida eu aguardava ali, quem sabe, algum arrependimento. Alguma coisa que dissesse: eu tentei pelo caminho da porta larga, mas daí não deu certo. Então, e aí eu aguardava, né? Então, já que não deu certo, deixa eu recomeçar, né? Vamos tentar fazer certo, diferente dessa vez. Mas não foi isso que aconteceu. Foi o contrário. Foi meio que eu tentei fazer errado, não deu certo. Por isso eu vou tentar errar de uma maneira que vai passar como certo.
né? E aquilo me chamou profundamente a atenção, porque não que a gente esteja na condição de recriminar ou julgar, né? Quem quer que seja, longe estamos. Mas sempre que a gente observa esse tipo de circunstância, a gente tenta trazer para dentro da gente, para a gente tentar, quem sabe, aprender, desenvolver, refletir dentro do nosso próprio limitado, né, mundo, né? Então a gente aguardava que aquela conversa fosse para esse lado. Então eu tentei pela porta larga, não deu certo, volto e agora tento pela porta estreita. Mas não foi isso que aconteceu. E aparentemente fica aquela ideia, né? De que quando é que nós, dentro da gente, interiormente, vamos parar como aquele que entendeu que até aqui não deu certo, que não está dando certo, ou seja, tem alguma coisa errada. Esses dias alguém me perguntou, mas como é que eu faço para dar certo? Tudo que eu faço dá errado? Eu me faço essa pergunta às vezes, e a resposta quase sempre é: tá, se tudo até aqui deu errado, então uma coisa pelo menos a gente já sabe. Talvez a gente não saiba o que deve ser feito, mas a gente já está aprendendo como não deve ser feito, né? E isso é importante. Não saber o que fazer é tão importante quanto saber o que fazer, porque nos dá uma nova perspectiva sobre os novos reencontros que teremos conosco mesmo. E quando é que a gente vai parar, vai ter humildade de reconhecer que está errado? Não importa se a gente quer trocar o nome, se a gente quer fazer metáfora, se a gente quer colocar em alguma condição que passe como certo o que é errado. Quando é que a gente vai ter humildade para parar de tentar justificar e tentar consertar de fato? Parar de tentar explicar por que está errando ou por que está caindo, ao invés de simplesmente tentar fazer certo. Fazer certo, quem sabe, vamos conseguir apenas após muitas e muitas reencarnações, né? Nosso espírito ainda nesse mundo de provas e expiações, longe está de fazer o bem, quem sabe conforme nos espera a espiritualidade, né? O nosso bem às vezes ele é feito por N razões, menos pela razão verdadeira, que é a busca evolutiva individual que todos nós estamos tentando alcançar. Mas quando é que a gente vai parar de justificar a nossa queda? O Dr. Frederic nos fala muito sobre isso. Queda justificada também é queda, ou seja, o fato de você estar caído com justificativas ou não vai manter você caído da mesma maneira. Nada vai ajudar a te levantar, a te socorrer, a te levantar desse chão que se encontra. A queda justificada também é queda. Então, da mesma maneira, nós nos perguntamos: o que será preciso para que a gente possa parar e aprender a tentar fazer o certo? Parar. Assim como aquele filho pródigo. O filho pródigo, ele pede para o seu pai a sua parte, né, na herança, e fala: eu já consigo responder por mim mesmo. Eu sou independente, eu tenho as minhas próprias ideias, né? E aí entra o livre-arbítrio. O que esse pai faz? Ele não recrimina esse filho. Esse pai faz o que o nosso pai maior faz conosco. Ele nos dá o livre-arbítrio. Filho, é isso que você quer? É isso que eu quero. Você tem livre-arbítrio, faça. Então esse pai, ele divide essa herança ainda em vida e entrega para aquele filho mais novo a sua parte por direito. E este novo, sem experiência, quer sair de perto desse pai, dessa família, desse seio familiar, onde fora educado e criado. Ele quer ir para longe. Ele acha que consegue sozinho. Ele reivindica uma liberdade, esquecendo que liberdade nada tem a ver com libertinagem. Então ele parte para outra cidade e por lá, como ele não suou para conquistar aquilo que tem, ele menospreza o valor real de tudo e gasta
inadvertidamente tudo aquilo que lhe é passado, tudo aquilo que lhe é confiado. Logo, ele encontra-se em situação delicada. Ele não tem mais os recursos que esbanjava anteriormente. Ele não tem mais a riqueza material que antes lhe fizera viajar e renunciar à própria família. Nessa circunstância, ele, para não passar por mais dificuldades que já se encontrava, ele pega ali um serviço que até para aquela época já era um serviço bem complicado de ser feito, bem complicado de ser visto. Ele pega aquele serviço, né, de apacentar porcos. E tamanha é a fome desse que um dia fora o príncipe de um castelo, que ele cogita até mesmo alimentar-se daquela lavagem que era servida aos porcos. Agora vamos observar que fome é essa que esse indivíduo passa para cogitar alimentar-se de lavagem que seria servida a porcos. Naquela situação, então ele lembra-se que na fazenda do pai dele, de onde ele saíra, nem mesmo os seus empregados, os seus funcionários passavam por aquele tipo de necessidade. Então ele pensa que o pior serviço que existir na fazenda do meu pai, ele ainda é um serviço muito tranquilo, perto do que eu estou enfrentando. Assim, ele tem a humildade de reconhecer que não deu certo o meu plano. A parte da herança que me fora concedida acabara, e agora, como um maltrapilho, como um andarilho, como um mendigo, como alguém que nada tem, como alguém que tinha posses, mas que agora não tem sequer o suficiente para se alimentar, ele volta à fazenda de seu pai para lhe pedir um emprego. E ainda, de longe, quem sabe ele pensava quanto ele seria recriminado pelo que fez, por tudo aquilo que o mau juízo lhe fizera conceder-lhe uma perspectiva errada de livre-arbítrio. Provavelmente seria esse filho renegado, humilhado, mais do que já estava. Mas maior humilhação do que ele já passava não teria como ele passar. Por isso ele preferiu voltar. Ele volta e ao longe ainda o seu pai lhe avista na caminhada, na estrada. E sai correndo em sua direção. Ele sai correndo em sua direção para abraçá-lo. Para apertar contra o peito aquele filho que antes estava longe, estava perdido. Não sabiam do paradeiro e que agora estava ali, no conforto do seu peito paterno. E tamanha é a felicidade desse pai que ele ordena, né, que seja feita uma grande festa em homenagem à volta desse filho. Ele estava muito feliz por aquele filho ter voltado. E aquele filho, mais radiante ainda, por ter sido recebido de volta do local de onde nunca deveria ter saído. E essa parábola, ela, por mais que seja controversa, as maneiras com as quais muitos tentam observá-la, nós podemos ter a clara impressão do quanto o amor divino é enorme. Porque é sobre isso que eu falava aqui, né, no começo da live, agora há pouco. Não importa o que é que a gente tenha feito de errado, não importa as vezes que erramos e pedimos perdão, e quando a gente está no sufoco a gente pede, pelo amor de Deus, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Não importa muito isso. O que importa é a gente reconhecer que, invariavelmente, esse Pai estará nos aguardando. E basta apenas para que nos
desfazermos dessa arrogância que todos nós temos inerente, né? Dessa vontade de fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu sou o melhor, eu uso meu livre-arbítrio de uma maneira que somente eu sei como fazê-lo. Quando tudo dá errado, aquele pai está ali aguardando aquele filho. Mas é preciso que aquele filho passe por tanta humilhação para que aquele pai o receba novamente? Eu acredito que é preciso que aquele filho entenda que está errado. Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então eu acredito que a dor, como nos diz os nossos amigos espirituais, a dor ela é um simples instrumento da evolução. Infelizmente ainda precisamos de dor para evoluir, para mudar, para entender que está errado. Se não doer, a gente continua fazendo. Então a dor é simplesmente um sinal de alerta. Um alerta ligado, está errado. Para, volta, refaça. É para isso que serve dor, né? A gente ainda está longe de entender esse significado. Porque é só quando dói na gente que a gente sabe parar. A gente sabe reavaliar. Enquanto está doendo no outro, não, mas isso é tranquilo. Não, isso aí é porque realmente ele é assim mais sensível mesmo. Mas isso aí é tranquilo. Então enquanto não dói na gente, a gente não tem lado de parar e entender que está errado, né? Então não é preciso talvez tanta humilhação, tanto sofrimento para que esse pai nos aceite. É preciso que a gente entenda, apesar do sofrimento, que não está certo, que está na hora de voltar, que o caminho que escolhemos, talvez até escolhemos de bom coração, de bom grado, de boa intenção, mas não deu certo. Então é momento de parar, reavaliar, pedir nova oportunidade e trilhar num caminho diferente. Então às vezes a gente fica nesse looping de erro infinito, erra, volta, erra, volta, erra, volta, e espera resultado diferente. Loucura fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Portanto, fica aí nessa noite, nessa reflexão dessa parábola de Jesus, do Evangelho de Lucas, né? Fica aí essa parábola do filho pródigo, para a gente refletir um pouco. Será que toda dor que eu estou sofrendo, ela é uma dor que está sendo útil para a minha evolução espiritual? Será que os resultados que eu estou tendo são compatíveis com os meus objetivos? E por que não são então? Será o quê que Deus está querendo me mostrar? A gente escuta isso tanto, a gente mesmo fala isso tanto, mas não tem como. Desse mato não sai cachorro, é tirar leite de pedra. O que é que Deus quer me mostrar com essa situação? E às vezes é nós que não queremos ver que a nossa cegueira, ela parte, quem sabe, de uma arrogância, de uma prepotência, de um ego inflamado, que não nos permite ver que sim, erramos. Não há nada de errado com isso. O errado é fingir que somos perfeitos e que ninguém tem uma condição melhores, maiores, mais poderosos. É isso, meus irmãos. O filho pródigo, a qualquer momento, independente do erro, o amor encobre uma multidão de pecados. Então, independente do erro, independente do que é que a gente está fazendo de errado, quando a gente tem a humildade de reconhecer que estamos errados, que queremos um socorro, que queremos voltar para o seio, para o peito familiar desse Pai que nos aguarda, ali Ele estará. Ele não estará nos recriminando, estará feliz. Estará preparando banquetes, festas, pelo nosso regresso. Afinal de contas, um filho estava perdido e volta para meu peito, né? Então a gente fica por aqui. A gente agradece a oportunidade de ter aqui esse tempinho para falar sobre o Evangelho, sobre Jesus, para refletir sobre nós mesmos
e tentar fazer diferente. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, nos diz o Dr. Frederic, para tentar converter vício em virtude. Então, todas as vezes que a gente parar e fazer esse balanço, o que está certo, o que está errado, reforma íntima, não é destruir tudo e começar do zero. É destruir o que está errado e reconstruir o certo no local, né? Então fiquemos aí em paz com amor e amor em Jesus. E até a próxima.